A situação na Flórida é desesperador. O furacão Milton, um monstro que chegou na categoria 5, as autoridades afirmam que o furacão oferece riscos extremos à vida. Ventos uivavam a mais de 180 km por hora, arrancando árvores e espalhando destroços. Tornados giravam ameaçadoramente dentro da barriga da tempestade, prontos para causar destruição. O olho tocou o solo perto de Siesta Key, liberando sua fúria com chuvas torrenciais e ventos devastadores. Mais de 1 milhão de casas e empresas mergulharam na escuridão, sem energia elétrica. A maré de tempestade foi implacável, atingindo assustadores 4,5 metros, inundando ruas e casas. Comunidades costeiras foram engolidas pela maré crescente, com casas submersas e bairros inteiros debaixo d'água. Ordens de evacuação cobriram 15 condados, levando 7.200.000 pessoas a buscar segurança em abrigos. Muitos ficaram, esperando o melhor, mas arriscando suas vidas ao enfrentar a tempestade. Além de brasileiros saindo às pressas de suas casas. O furacão Helene, uma lembrança recente, já havia testado a resiliência do estado, deixando cicatrizes profundas. Agora Milton ameaçava dar um golpe final, com previsões sombrias e equipes de emergência em alerta máximo. A noite era jovem, e o pior ainda estava por vir, com relâmpagos iluminando o céu e nuvens ameaçadoras se aproximando. O amanhecer revelou a verdadeira extensão da fúria de Milton. A costa do Golfo da Flórida estava marcada, abatida e inundada. O presidente Joe Biden afirmou que Milton deve ser o pior furacão a atingir a Flórida em mais de 100 anos. A maré de tempestade remodelou a paisagem, deixando para trás um rastro de destroços e desespero. No interior, a história não era menos sombria. Rios, cheios pelas chuvas implacáveis, transbordaram. Lama e destroços bloqueavam as ruas. Deslizamentos de terra marcaram as regiões montanhosas. A paisagem antes familiar era agora uma zona de desastre. A tarefa pela frente era assustadora: resgate, recuperação e reconstrução. Antes mesmo de Milton tocar o solo, o governador da Flórida, Ron DeSantis, havia decretado estado de emergência. A Guarda Nacional foi mobilizada. Abrigos de emergência abriram suas portas, oferecendo refúgio contra a tempestade. Os primeiros socorristas, verdadeiros heróis, enfrentaram as condições traiçoeiras. Sua missão era clara: salvar vidas. Os desafios eram imensos. Linhas de energia caíram, mergulhando milhões na escuridão. As redes de comunicação foram destruídas. Água potável e suprimentos médicos eram escassos. No entanto, em meio ao caos, o espírito de resiliência brilhou. A Flórida não seria quebrada. À medida que a escala do desastre se tornou clara, o presidente Joe Biden agiu rapidamente, demonstrando liderança em um momento de crise. Uma declaração de emergência foi assinada, liberando ajuda federal vital para as áreas devastadas. A FEMA, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, entrou em ação imediatamente, mobilizando recursos e pessoal. Equipes foram enviadas para as áreas mais atingidas, prontas para enfrentar os desafios. Sua missão: coordenar os esforços de socorro e fornecer uma tábua de salvação para aqueles em necessidade desesperada, garantindo que ninguém fosse deixado para trás. Dólares federais fluíram para a Flórida, destinados à remoção de destroços, reparo de infraestrutura e assistência individual, ajudando a reconstruir comunidades. A mensagem era clara: a nação estava com a Flórida, unida em solidariedade e apoio. O caminho para a recuperação seria longo e árduo, mas ninguém o enfrentaria sozinho, com a ajuda de voluntários e a força da comunidade. A conexão com a mudança climática. Se você assistiu até aqui, ajuda no like e inscreva-se no canal e não seja um corno obsoleto. O furacão Milton não foi apenas um desastre natural, foi um alerta severo. Cientistas apontaram para uma tendência preocupante: os furacões estavam se tornando mais frequentes e mais intensos. O culpado? Mudança climática.
As águas mais quentes do oceano, alimentadas pelo aumento da temperatura global, agiram como combustível para essas tempestades monstruosas. A rápida intensificação de Milton foi um exemplo. A mensagem era clara. Ignorar a mudança climática não era mais uma opção. A hora de agir era agora. Uma temporada de fúria sem precedentes. 2024 ficaria gravado na memória como um ano de fúria implacável, com tempestades que desafiaram todas as expectativas. O furacão Milton não foi um incidente isolado, mas parte de uma tendência assustadora que parecia não ter fim. Apenas algumas semanas antes, o furacão Helene havia atingido a região, deixando seu próprio rastro de devastação e desespero. A frequência e intensidade dessas tempestades foram sem precedentes, quebrando recordes históricos. Os recursos de resposta a emergências, já escassos, foram levados ao limite, testando a resiliência das comunidades. A mensagem era clara. A era das temporadas normais de furacões acabou, e a mudança climática estava no centro dessa nova realidade. A adaptação e a preparação não eram mais opcionais, mas essenciais para a sobrevivência e recuperação das comunidades afetadas. Situação difícil. Todo desastre nos deixa sem saber muito o que fazer. Será mais um episódio onde a humanidade se sente insignificante. Com a chegada do furacão, Milton forçou um acerto de contas. Os sistemas de alerta precoce precisam ser fortalecidos. Os planos de evacuação precisam ser aprimorados. A infraestrutura, especialmente em áreas costeiras vulneráveis, precisam ser fortalecida. O custo humano da inação era simplesmente muito alto. Ignorar as lições de Milton será um erro grave. O tempo de complacência acabou. O tempo de ação, de construir um futuro mais resiliente, era agora. Reconstruindo vidas, reconstruindo a esperança. Ainda não sabemos o fim desse desastre. Porém, sabemos que precisamos agir. Tarefa como reconstruir casas, reconstruir empresas, reconstruir vidas. Mas em meio aos escombros, a esperança. Em meio de tanto caos, as orações e solidariedades aos nossos irmãos. Estranhos, estendendo a mão para estranhos. O espírito da humanidade, tão frequentemente testado, pode brilhar mais uma vez. O caminho para a recuperação será longo, mas a Flórida vai se levantar novamente, mais forte e mais resiliente.